Vai ser 1-0 chorado. Esses jogos contra os times mais fracos, os lanternas, sempre são jogos difíceis e chatos. São jogos bem truncados e foi o que aconteceu. O Vasco da Gama vence por 1-0. Tá a foto do homem aí, Verratti, junto com o Pumita. E Vini, você que estava aqui na live, a gente acompanhou meio que juntos esse jogo aqui na segunda-feira. Você estava muito nervoso com esse jogo. Foi notável isso aqui para quem estava assistindo a live, pra gente aqui do Sports Arena. Porque, pô, Verdade. você tava torcendo muito e era um jogo de extrema importância pro Vasco, né? Beleza? O jogo de uma rodada atrasada, a 14ª rodada, se eu não me engano, e que dava sobrevida ao Vasco, e o Vasco saiu da zona de rebaixamento com essa vitória. Foi um jogo extremamente importante, a torcida se fez presente na Independência. Eu quero saber de você, desse momento do Vasco com o Ramon Dias, como você está se sentindo, como você vê esse momento, esse alívio do Vasco, que agora tem um jogo também muito importante e direto contra o Santos fora de casa. Quero saber um pouco das suas palavras, como você está vendo esse momento do Vasco, um pouco sobre esse jogo também. Quero saber de você. Fala pra gente, Vini, porque foi um jogo duro, né? Sim, sim, jogo duro. A gente imaginava que fosse um jogo duro e eu achava que o Vasco teria mais facilidade pra chegar ao gol, mas você acertou, né? Pô, Você acertou o placar 1-0 chorado e foi o que aconteceu, né, mano? Não tem jeito. cara, eu acertei o placar e, pô, esse resultado, eu acho que só com. E é foda falar isso, é fogo falar isso, né? Porque talvez sem a expulsão do Maidana, que foi um lance que a gente vai falar aqui bastante, foi um lance, pô, bizarro, na minha opinião, Sim. desnecessário do zagueiro do América Mineiro, acho que seria um jogo completamente diferente, que o América estava pressionando e controlando o jogo, né? Foi talvez a pior atuação do Vasco no comando de Ramon Dias, né? Você concorda? Concordo, concordo. Contra o Corinthians também foi um pouco diferente também, né? Eu acho que o time jogou um pouco abaixo do esperado, mas contra o Corinthians foi a primeira partida, né, sob o comando de Ramon Dias. Então acho que, se eu não me engano, foi a primeira partida do Ramon Dias no comando do Vasco. E aí o time não estava tão adaptado ao esquema do treinador, os reforços ainda não tinham chegado. Sim. Só que desde que Ramon chegou, junto com o Verratti e tal, o Vasco jogou bem, ganhou do Grêmio em casa, jogou bem contra o Palmeiras fora, que é um dos times que tá brigando para ser campeão, né? Ali ao lado do Botafogo. Então, foi uma atuação um pouco atípica do que o Ramon tinha demonstrado até hoje. Só que no final o que importa são os 3 pontos, né? Só que o que ficou na polêmica, cara, foi esse próprio lance do Maidana, porque o América Sim. Mineiro vinha melhor. E aí o Maidana é expulso no final do primeiro tempo, que o destaque do jogo, pra mim, na minha opinião, pelo que fez, principalmente no primeiro tempo, foi o Léo Jardim, né? As defesas absurdas. E aí depois que o Maidana é expulso, o Vasco toma as melhores decisões, consegue dominar o jogo por conta da vantagem numérica. Só que teve gente, cara, o presidente do América veio à tona falar que tinha uma operação Salva Vasco, falando que Cara, foi roubado. Cara, tu conseguiu entender alguma coisa? De verdade. cara, sendo sincero, eu achei um desserviço e um desperdício de tempo do pessoal da América Mineiro, com todo respeito ao Clube América Mineiro, um clube tradicional, mas, pô, se prestar esse serviço de chorar por esse lance, cara, o Maidana, todo mundo viu esse lance. Ele vai de uma forma absurda no rosto do Verratti. Desnecessário, irmão, desnecessário. O movimento que ele faz não é um movimento natural de disputar a bola por espaço, sabe? Ele vai com o cotovelo alto e forte. Ele não dá aquela protegidinha com o braço. Ele vai, claro, disputar a bola ali embaixo junto com o Verratti e já vem largando o braço na cara do jogador vascaíno. Eu não sei o que passou na cabeça dele em fazer isso. Claro que foi um lance proposital, não é nem aquele lance sem querer que o cara vai, pô, tá correndo aqui botando o braço, disputando. Sempre acontece no futebol. Mas, Sim, pô, ele sim. já vai de uma forma, tanto é que ele vai de frente ao Verratti, né? Ele não é um lance que eles estão disputando bola. Ele vai na direção do Verratti, deixa esse braço alto e, pô, com certeza pegou. Eu não entendi, cara. Você entendeu? Esse choro é bizarro, cara, é bizarro. Tipo assim, e sabe qual é o pior? Que eles usaram essa expulsão de uma forma pra que, o Vasco tá sendo beneficiado e tudo mais. Só que algumas rodadas atrás teve um lance não parecido, né? Mas tipo assim, vendo de fora, só você ouvindo o que eu tô falando. O Jair foi expulso por conta de uma cotovelada que deu no jogador do Bahia. Entendeu? No jogo contra o Bahia 1-1, aquele Aham. empate. Só que, pra mim, ainda tem diferença. Porque os dois mereciam ser expulsos. Só que o lance do Jair foi imprudência. Porque ele abriu muito o braço pra se proteger.
o lance do Maidana foi agressão, cara. Tipo assim, ele expande o corpo dele com a cotovelada. E tipo assim, não foi uma cotoveladinha, não. Foi um cotovelaço, pô. Foi o tipo John Jones, tá ligado? No auge do UFC. Entendeu? Não sei como não abriu o cortezinho ali no Verrete, Cara, pô. bizarro. Mas teve outra reclamação também do América Mineiro. Essa eu acho que é até um pouco mais discutível, mas também não acho nenhum absurdo esse lance. Que é o lance onde eles pediram um pênalti em cima do Felipe Azevedo. Que é uma bola disputada que o Pumita tenta cortar e o Felipe Azevedo vai de cabeça e acaba pegando na cabeça dele ali. Tanto é que ficou marcado, ele posta a foto depois. Mas a gente vê no lance, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu não achei pênalti também porque a bola tava muito baixa e não foi aquele movimento do Puma de cima para baixo ou nada do tipo, uma força imprudente, ele vai chutar a bola e o jogador do América Mineiro se joga em cima da bola de cabeça. Deu um Então eu acho peixinho, pô. deu um peixinho, pô. Se fosse, eu falei para você ontem, inclusive, que a gente tava junto. Se fosse um lance mais alto, tudo bem que aí o Pumita levantou o pé demais, aí dava para ser mais discutível. Mas nessa forma, como foi o lance, onde o jogador do América Mineiro se joga de cabeça na bola, eu acho desnecessária essa reclamação, não achei nada no lance, tu concorda? Concordo. Achei nada também. Eu acho que foi uma disputa de bola ali. Foi um pouco mais ousado o Felipe Azevedo pelo peixinho que deu e na altura que foi também. Tipo, Pô, foi na altura da coxa do Pumita, entendeu? Tipo, não foi o Pumita que buscou o pé lá em cima pra tentar pegar a bola. Foi ele que jogou a cabeça lá embaixo. pô, Então, bizarro, bizarro. entendeu? Acho que ficou por conta disso. Teve muito chororô por conta da diretoria e também dos jogadores, tá ligado? Mas eu acho que não tem muito o que fazer, não, de verdade. Cara, e Complicado eu não demais. sou muito de fazer isso, de lances polêmicos e tal, mas o Vasco vem sendo um clube, talvez um dos mais prejudicados nesse Campeonato Brasileiro esse ano por erros de arbitragem. Então acho que não faz muito sentido esse papo de operação salva Vasco nessa altura do campeonato, sabe? Todos os clubes acabam sendo um pouco, às vezes, beneficiados ou acabam sofrendo com erros de arbitragem, porque a gente já falou muito isso aqui, que a arbitragem brasileira é pífia, uma merda a arbitragem brasileira. É muito ruim, é despreparada, não é nada profissional. Tanto é que os melhores árbitros são árbitros também que têm reclamação sempre. Os supostos melhores árbitros, que o pessoal diz ser Daronco, Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio. E, pô, esses árbitros também Árbitros estão FIFA, né? sempre. Árbitros FIFA estão sempre errando. Então imagina os que não são árbitro FIFA. Acontece, mano. Acontece. A arbitragem brasileira não tá preparada. Então acho que nessa altura do campeonato, o Vasco saindo agora da zona de rebaixamento, jogando um bom futebol. O futebol que é apresentado pelo Vasco agora é um bom futebol. O Ramon Dias salvou o Vasco, arrumou a casa. Então eu acho desnecessário esse tipo de comentário de Operação Salva Vasco. Ainda mais pro América Mineiro, que é um time que é meio uma incógnita. É um time que joga bem diversos jogos, mas sempre perde. Sempre perde. Tá com aquele azar de rebaixado, né, Cara, mano? tá com azar de rebaixado, eu acho que é um dos fortes favoritos junto com o Coritiba ali. Eu acho que não vai ter salvação pro América, infelizmente. Gosto do América Mineiro, tá? Eu acho um clube maneiro, interessante a história. Mas, pô, acho que esse ano não vai ter jeito. E falando um pouco mais sobre o jogo, Vini, acaba que no segundo tempo, com a mais, o Vasco domina a partida, vira aquele ataque contra a defesa, o América Mineiro não consegue mais se encontrar em campo, e sai o gol do Vasco no finalzinho, um gol de alívio, um respiro, numa falta também boba, cara, do América Mineiro, porque Peck, se eu não me engano, é o Peck que sofre a falta, tá? Ele dá um tapinha na frente que ele já nem ia mais pegar essa bola. Você vê que os zagueiros do futebol brasileiro cometem muito esse erro, cara, dessas faltas. Já tinha cobertura em cima do Peck e ele deu um tapa pra linha de fundo. Ele não ia chegar nessa bola, era só cercar. Comete uma falta e aí sai o gol do Vasco. Eu queria saber de você desse lance, porque na minha visão, vendo o jogo, parecia... Quem cobrou a falta foi o Paulinho Paula? O Paulinho, mais uma Foi assistência do foi o Magic Paulo. Paulinho, mais uma assistência dele, vem fazendo um campeonato excelente. Você criticou, hein? Você criticou a contratação do Paulinho mas Paula. já fui pra fila do perdão, já. Virou até um meme aqui nosso do Sports Arena, Verdade. do áudio Paulinho Paula. E, pô, ele, na hora que ele bate a falta, eu quero saber de você, pra mim parecia que ele tinha batido mal a falta. Só que, pô, tem um pezinho salvador de Jair no estilo Ibrahimovic, e abre o placar e faz o gol da vitória. E aí o Vasco garante mais 3 pontos. E agora, Vini, o que o Vasco precisa para se manter essa sequência positiva, que vai pegar o Santos fora de casa, outro jogo direto, e vai ser difícil, porque o Santos também tá tentando se reerguer, técnico novo, foi na CBF reclamar,
Tu de viu isso erros hoje, de mano? arbitragem, foi a CBF. Será que vai ter polêmica? Mas depois a gente entra nesse mérito. Eu quero saber o que você acha pro Vasco agora. O que o Vasco precisa para se manter assim? Manter a cabeça no lugar e continuar respirando e somando mais pontos ainda no campeonato. Cara, então, eu acho que a resposta tá sendo dentro de campo, entendeu? Acho que essas polêmicas de arbitragem têm que ser deixadas de lado mesmo. E eu acho que tudo gira em torno do principal reforço do Vasco nessa temporada, que na minha opinião é Ramon Dias, junto com o Emiliano Dias e toda a sua comissão técnica, que todos vieram, né, junto com o Ramon e tal. É um cara que comandou no finalzinho da janela, ele comandou as decisões, né, de contratação e tal, e muitos jogadores vieram porque ele estava no comando, né? Porque o Ramon Dias é um cara que tem, como que eu posso dizer, dá carteirada aqui Tem na um América do Sul, respeito, né? né? Tem um respeito por tudo que já fez, o River Plate, pela carreira consolidada e tudo mais. E aí, alguns jogadores vieram por indicação do próprio, né? Como o próprio Verratti, né, que era um destaque do Belgrano, do Campeonato Argentino. E aí, cara, você vê a confiança do Vasco, né? O Ramon Dias trouxe de volta a confiança. O Vasco era um time muito apático, um time amarelo, né? Que tomava um gol e não conseguia ter forças para reagir, ou então para tomar a frente do placar. Se retrancava muito, fazia 1-0, se retrancava muito. Era um time muitas das vezes covarde. Características que vieram do Maurício Barbieri, que foi o técnico que começou o trabalho no Vasco nesse ano. Mesmo com o William Batista depois, o Vasco ainda tinha essa característica, sabe? E o Ramon Dias chega para retomar a confiança do Vasco e também para manter a todo momento os jogadores alertas. Você pega o discurso do Ramon Dias no final do jogo do América Mineiro e tu acha que o quê? Que ele falou assim: rapaziada, como dizia o Barbieri, rapaziada, hoje nós soubemos sofrer. Meus parabéns. Você quer dizer que ela. Não, irmão. Pelo Ele falou. contrário, Ele chegou botando o pé na porta, tá ligado? Eu tomei um susto quando eu vi, porque tem os bastidores, né? Tal, sim, as sim. TVs dos clubes sempre colocam os bastidores quando os clubes ganham. E aí ele chega, mano, ele fala: não tem o que falar, vocês jogaram mal, vocês não colocaram em prática o que a gente treinou a semana toda. E a gente não deve mais jogar assim, dessa maneira. E aí, no final ele só fala assim: felicitaciones, tá ligado? E ponto final. Pô, bizarro, pô. Tá ligado? O cara cobra a todo momento, então, tipo, mantém os jogadores alertas a todo momento. Isso. Talvez o que falta hoje no Flamengo com o Sampaoli. Você não vê. São dois argentinos, dois técnicos que já têm sua experiência, né? E tal, o Ramon Dias é experiente, o Sampaoli também. Só que você não vê essa cobrança, esse lado enérgico do Sampaoli, que é uma característica dele. Cara, isso é você não difícil vê de esse entender. lado enérgico com os jogadores, tá ligado? Você já viu isso no Flamengo? O Sampaoli fazendo isso? Tá ligado? Isso que é complicado. Então Cara, eu é acho que gira complicado. muito em torno disso, sabe? A confiança que ele fez do que o elenco do Vasco conseguisse e também esse tempo pra treinar que ele tá tendo, né? Já que o Vasco só tem o brasileiro pra disputar, tem como implantar seu esquema de jogo, os jogadores vão entrosando mais, né? E é algo que a gente tá vendo jogo a jogo, o quanto os jogadores estão ficando entrosados, né? Como um conhece o outro ali, Praxedes, Zé Gabriel e Paulinho, essa trinca do meio de campo. O próprio Verratti sabe onde estão localizados os jogadores. E foi algo que você disse até mesmo na sua casa, lembra? Primeiro jogo do Verratti com a camisa do Vasco e Grêmio, o Verratti recebia a bola e tentava fazer tentava fazer alguns passes rápidos. Sim, pô. Só que não dava certo. E eu lembro que você falou assim: cara, depois que entrosar, esse cara vai dar certo porque ele sempre busca o passe, faz o pivô muito bem e tudo mais. Eu lembro dessa tua fala lá na tua casa. E É o que realmente aconteceu, é o que vem acontecendo, né, mano? Que fazer uma comparação, o Pedro Raul, por mais que o time do Vasco não tivesse bem, numa fase boa, ele pegou o Vasco numa fase. Começou ali, entre aspas, bem com o Barbieri, naqueles joguinhos de pré-temporada, a torcida do Vasco se empolgou, mas depois foi caindo. Então o Pedro Raul foi meio que se escondendo da bola. A bola até chegava para ele, mas pouco, claro, o Vasco não tinha tanta criação. Quando chegava, ele meio que se livrava da bola e não fazia esse papel do pivô, não abria o jogo, não dominava a bola, uma coisa que ele fazia bastante no Goiás, antes de vir pro Vasco. E, pô, ele não fazia isso. Quando o Verratti chega, por mais que o Vasco não estivesse tão organizado assim ainda, ele já tentou buscar isso, já vê a diferença, que ele tentou acalmava o jogo, bola pra ele, era aquela dominada, fazia a parede, virava o jogo. Ele tem uma visão de jogo diferenciada. E exatamente, eu previ isso. Quando o Vasco entrosar, entrar os caras que estão chegando,
dá umas 2 semanas de treino. Foi até com menos tempo que aconteceu esse entrosamento e já começou antes. Com uma semana o Vasco já estava voando nas mãos do Ramon Dias e companhia. Então, tem tudo para continuar assim na temporada e seguir esse caminho de se livrar do rebaixamento, que é o principal objetivo no momento, e quem sabe até abrir mais pontos e começar a sonhar com competição internacional, uma Sul-Americana. E, pô, tem mais de 40 pontos a serem disputados ainda. Quem sabe até sonhar com sobe uma vaguinha de pré-libertadores, tem que sonhar, irmão. Primeiro, claro, se livrar do rebaixamento. O E principal depois, caminho são os 45 pontos. Né? exatamente. Que hoje em dia eu acho que vai se livrar até com menos, tá? Sim. Pelo número atual do campeonato, como estão as coisas, acho que se livra com menos disso. Mas se fizer pelo menos os 40 pontos, já tá perfeito, eu acho que já se livra. E ó, eu vou ler aqui alguns comentários, a galera tá com a gente aqui, bastante comentários. Ó, começa aqui, ó. Muitas pessoas chorando, tá? Aquele comentário já do Luiz Carlos Lopes. Vou falar uma coisa. Ih, não vou falar isso aqui que o Lucas Figueiredo falou, não. Calma, Lucas Figueiredo. Vascaíno que não ficou nervoso contra o América é maluco. Pô, Lucas Figueiredo, que é Vascaíno, nosso telespectador aqui, imagina o seu nervosismo. E nem consegui dormir direito depois desse jogo, o coração continuou acelerado. América Mineiro jogou demais, mas os caras não estão com sorte. Cairão. Concordo, Luiz Carlos Lopes. O América Mineiro faz bons jogos, não é de agora, mas sempre acontece alguma coisa imprevista que acaba tomando gol, perdendo ou empatando de forma boba. Aconteceu isso na Sul-Americana, inclusive. Então acho que vai ser difícil o América Mineiro se livrar agora desse rebaixamento esse ano. O primeiro tempo foi desesperador, Lucas Figueiredo. O Vasco jogou muito mal o primeiro tempo. E, pô, como a gente citou aqui, a expulsão acabou ajudando o Vasco a entrar na partida e tomar conta do jogo. E aí o Juvenil chegou aqui, fala Juvenil, boa noite, meu amigo. E ó, o Maidana não tentou proteger a bola, acertou o cotovelo no jogador. Ele foi com o cotovelo em direção ao Verratti de frente. Foi o que a gente comentou aqui. Um lance completamente bizarro. E, o Maidana, pra mim, poderia até pensar numa puniçãozinha pra ele, porque, pô, foi uma agressão aquilo ali, não foi uma disputa de bola. Ele chegou pra agredir, tá? E aí o gigante acordou, Vasco realmente aí tá de volta. Paulinho Paula, o gênio. E aí o Lucas Figueiredo, eu amo esse velho. Ramon Dias aí já está nas graças da torcida vascaína. E o Vasco pega o Santos domingo, principal jogo da rodada aí do domingão, às 16 horas, na Vila Belmiro. Vai ser um jogaço e eu quero o palpite da galera e o seu palpite também, Vinho. Mesmo fora de casa, eu acho que tem tudo pro Vasco fazer um bom jogo e sair com um bom resultado de lá. E eu vou dar logo meu palpite. Eu acho que o Vasco vence por 2-1 esse jogo na Vila Belmiro, tá? Acho que o Vasco vai buscar esse resultado lá em Santos. Exato. Eu acho que é um jogo que, por conta de tudo que foi... tudo que rolou no off, né? Sem ser dentro de campo, tudo que rolou ali nos bastidores e que a gente tá sabendo, eu acho que é um jogo com cara de decisão, né? 500 torcedores apenas do Vasco, né? Amigo meu que mora em São Paulo, Patrick, ele tentou comprar ingresso, estava aberto a partir de 10 horas da manhã, ele não conseguiu porque os ingressos esgotaram em menos de 10 segundos, tá ligado? 500 ingressos apenas à venda, né? Foi o que, acho que se eu não me engano, foi o que o Santos sugeriu à BEP e a BEP acabou acatando. Vamos ver como vai ser, né? Um jogo com cara de decisão, literalmente. Cara de decisão. E não deixa de ser uma decisão, né? Porque se o Vasco vence, vai a 29 pontos e ali já beira 11º e 12ª colocação. Já dá um pulo. Pô, absurdo, né? E aí já começa a ver aquela distância que de algumas rodadas atrás, né? Que era de 5, 6 pontos. Pra sair da zona, se torna uma distância de 5, 6 pontos pra 9ª, 8ª colocação. Então já é outro campeonato pro Vasco, né? Por mais que a principal ambição do Vasco nesse atual momento são os 45 pontos, faltam 19 pontos. Eu friso isso aqui e tal, um passo de cada vez para não acabar no tropeçando e tudo mais e acabar perdendo o foco. Mas eu espero que seja um jogo tranquilo pro Vasco, mas não vai ser. Principalmente porque quem vai estar apitando, sabe quem é? O Fake Nery. Anderson Daronco, a.k.a. Daronco. Ele mesmo. Ele que vai estar apitando, é um cara que gosta da polêmica, né? Gosta de ser o centro das atenções. Pra mim é um babaca o Daronco. Que isso? É um babaca. Se não gostou, irmão, me encontra na estação de Botafogo todo dia às 8h30 da manhã que eu vou vai encarar ele? Pô, boladão pegando o trem metrô, irmão. Tá maluco, pô. Caraca, alô, Daronco. Irmão. Papo reto. Qual é o seu palpite? Meu palpite, cara, 1x0 Vasco. 1-0? 1x0 Vasco. Gol do Pirata?
Eu acho que o Vasco vai abrir o placar no primeiro tempo e depois vai, tipo assim, vai ser aquela trocação, mas. Entendi. Entendeu? Vai segurar Ó, o placar. o Luiz Carlos Lopes já pensa diferente de você. Porque ele falou o seguinte: esse jogo está com cara de empate com muitos gols. Os dois times tentando bastante. Lucas Figueiredo aposta num 2-2. Cara, eu acho que fica nisso. Um empate ou 2-1 pro Vasco, aquele 2-1 que a torcida fica ufa, sabe? Uhum. Aquele 2-1 que, tipo, não no finalzinho, mas o Vasco já talvez abra 2-0, ó. Será que eu acerto de novo? O Vasco abre 2-0 e o Santos no segundo tempo naquela pressão diminui e fica tentando. Coloca o Vasco ali atrás, o Vasco tenta sair, mas não consegue, mas o Vasco ainda assim consegue segurar o resultado. Anotem isso que eu tô falando, 2-1 pro Vasco. Perfeito. E ó, eu sinto que o Santos vai né? roubar. Será? Mas Cara, o Verratti é o inimigo natural do Santos. Então, E explica isso, Lucas Figueiredo. essa polêmica aí do. Enquanto o Lucas não fala pra gente, essa polêmica aí que teve, né? E tal, do dirigente junto com o presidente, que foi lá visitar na CBF, a cúpula de arbitragem. Sei lá. Eu vi por alto essa notícia, confesso, tá? Peço até desculpas pra Não, vocês. é tipo assim, pelo que eu vi, os representantes do Santos vieram aqui porque eles estavam achando que estavam sendo muito prejudicados ultimamente. E aí, não é o primeiro time que faz isso, tá? Se eu não me engano, todos os times já, em algum momento, já fizeram isso, essa reuniãozinha. É uma reclamação à federação de se achar prejudicado, tá no seu Exato. direito, Santos. Mas, tipo, eu não sei se isso influenciará em alguma coisa. Eu espero que não, porque, pô, fica feio, né? Eu acho que influenciará e não ter polêmicas no jogo Pode de ser, domingo, tá pode ligado? ser. Eu acho que influenciará dessa maneira e tal. Eu acho que não vai influenciar negativamente. Espero eu, né? Espero que não tenha nenhuma polêmica, que o Daronco passe batido, que não seja o centro das atenções como ele sempre tenta fazer. E é isso. Espero que o Vasco vença, porque aí já começa dá um alívio a mais, né? E tal. Porque dependendo do resultado dos placares e tal, o Vasco se distancia ainda mais da zona de rebaixamento e começa Sim. a pensar em novas coisas no campeonato, né? Depois tem o jogo contra o São Paulo, que ainda tá de ressaca, né? Da final da Copa do Brasil, por mais que tenha vencido o Curitiba ontem em um jogo atrasado, Curitiba não apresenta o futebol. Não, acho que já caiu o Curitiba. Acho que o pior futebol da Série A hoje é o futebol do Curitiba, de verdade. Então eu acho que o Vasco tem uma sequência aí que pode ser uma sequência de vitórias, né? Manter, né? Já que vem de 3 vitórias seguidas, manter essa sequência boa. Tem o jogo contra o Santos, já o jogo contra o São Paulo é em casa, o jogo contra o Fortaleza é em casa. Depois tem um clássico aí, Flamengo e Vasco, Flamengo que não vem muito bem. Mas, com a saída do Careca, que a gente vai falar daqui a pouquinho, já que o Careca tá Eu só saindo agora, né? eu só vou ler os últimos comentários aqui da galera, que o Lucas Figueiredo explicou por que o Verratti é o inimigo do Santos. Porque a bola aérea defensiva do Santos é um lixo, segundo ele. Os caras tomam gol de bola aérea todo jogo. Então, literalmente aí, o jogador com mais gols de cabeça no mundo nos últimos 2 anos é o Verratti, segundo o Lucas Figueiredo. Então, realmente, se o Vasco apostar nessa jogada, pode se dar bem. E ó, Ainda mais que o Piton não cruza, né? O Piton faz amor, né? Tem jeito. estamos com a galera aqui assistindo a gente. Vocês que estão aqui até agora, compartilha a live, deixa aquele like. De novo, eu peço desculpas para quem tá aqui até agora, ou quem vai ver esse corte depois. O Vini tá com a câmera travada, tá travando um pouco, mas ele tá aqui, a voz dele tá saindo. São imprevistos que acontece aqui com o Sports Arena. A gente ainda não tá com aquela estrutura tão avançada assim, mas estamos indo, irmão. Estamos indo na raça e estamos crescendo, tá? 356 inscritos. A meta é chegar em 500 inscritos até final do ano, então conto com a ajuda de vocês. E vambora. E, ó,